Não tinha nem visto a floração. Que coisa mais linda essa correntifolha. Muito linda, muito linda. Bom, então ele quer fazer um sombreamento também com esta linda macaranga grande folha. Onde a gente tinha muita unha de gato e o Alan detesta unha de gato. Então a gente secou a unha de gato e está utilizando a própria unha de gato seca que está presa na parede. Esse ano foi um ano profícuo para este Jardim Onírico, para este canal que conversa abertamente com mestres, professores, professoras, enfim, senhores e senhoras que nos ensinam com muita emoção ano após ano. Então a gente não poderia deixar de celebrar este ano e mostrar para vocês alguns cantinhos aqui do Jardim Onírico que evoluíram ao longo dos meses e aproveitando para desejar a vocês todos um 2026 muito onírico e cheio de saúde. Olá pessoal, tudo bem? Que voz nasalada é essa? Adivinha? Você tá com sinusite, meu filho? Um pouquinho de novo. Muito bem. Muito bem não, muito ruim, mas vamos lá. Último episódio desse ano. O último episódio. Então vamos juntos aqui no Olá pessoal, tudo bem? Muito bem. Ó, esse episódio vai ser um pouquinho diferente até do que foi a retrospectiva do ano passado. A gente vai falar de algumas coisas aqui em retrospectiva, mas a ideia é que eu e o Paulo a gente ande pelo jardim lembrando de coisas que a gente fez ao longo do ano, fazendo uma atualização para vocês deste nosso jardim onírico, mas não é um tour, porque vocês vão ver, tem escada para tudo que é lugar, tem tijolo, a gente está reformando um monte de coisa aqui, tem canteiro sendo refeito. Bom, todo jardim, um jardim em andamento, andamento, né? em progresso, construção. né? E mesmo de um ano para cá, né, esse jardim mudou horrores, né? Horrores, para o bem. Então, enfim, pra gente pelo menos, né? Gosto é uma coisa muito individual. Mas antes de começar esse episódio, de fato, ir para essa parte mais, vamos dizer, lúdica e que a gente adora fazer com vocês, eu queria agradecer, e aqui eu tenho uma colinha, os vários parceiros, membros deste canal, que nos ajudaram a fazer esse ano, né? Então, da parte, vamos dizer, nutricional, né, porque as plantas precisam muito de nutrientes, a gente tem a sorte de ter dois parceiros incríveis, né, o Monstera Lab, que é nosso adubo foliar, né, do Giuliano, a gente tem o Bonovox, aqui, o nosso gatinho, fala que é predileto, dá problema com os outros três, mas ele é uma coisa, esse gato, nosso milagrinho, que teve eutanásia marcada e está aqui. Então, acreditem que as coisas podem mudar também na saúde dos seus bichinhos aí em casa. Foi o caso, né? Nosso milagrinho. Bom, voltando aqui, Super Garden, nossa, eu estou muito feliz, o Paulo também. Primeiro com a parceria com o Super Garden, o Rock e o Beto, pessoas super sérias, produto muito sério, muito legal. Foi uma ponte que o Marcel fez pra gente, né? Então, valeu Marcel, e o negócio agora emendou. O Rock, enfim, troco muito com ele, a gente se fala bastante. E o produto, gente, ó, tudo que eu vou falando aqui, eu vou colocando o QR Code na tela para vocês quiserem irem nesses parceiros, por favor, comprem deles. E acho que é importante você falar logo no começo que os parceiros do canal não são parceiros que estão pagando ou estão dando o produto e o Alan fala independente se ele gosta do produto ou não. Né? Sempre começa a parceria com o Alan testando o produto, ou mesmo quem manda a planta. Né? Tem uma questão de independência do canal, que o Alan preza muito, assim, de ele só falar de coisa que ele realmente considera importante, que funcione, que a gente acredite. Né? Porque o nosso canal não visa lucro, né? Tem outras coisas por trás que são mais importantes pra gente do que o lucro. Exato. Então, falar de alguma coisa que a gente não acredita, que a gente não aplica no jardim, não tá no nosso DNA, né? Não funciona. Então, tudo que o Alan fala aqui é coisa que ele acredita, que ele usa e que a gente tá feliz em ter essa parceria, né? Exato, perfeito. E inclusive tem a parte
de parceiros ou pessoas que tentam ser parceiras, que mandam produtos, pedem nosso endereço, e teve alguns aqui que a gente usou e não a ver com fertilização, ou até já teve no passado, e que vocês nunca me viram recomendando e não vou recomendar, eu não acredito, então é por aí. Bom, Natuflora, família Pitoli, enfim, Carlos, Felipe, super, quem tiver no Ceaflor lá em Olambra, passem na Natuflora, forrações maravilhosas, plantas maravilhosas, arbustivas, enfim. A gente está marcando aí para começo de 26 uma gravação lá nas estufas da Natuflora, pessoas da primeira linha. A fábrica de árvores com Alex, que deu para a gente coisas maravilhosas como a Imbaúba prateada, que a gente ama de paixão, as feijoas, né, que é a cereja do Rio Grande. Do Rio Grande. Puxa vida, só parceiros de primeira linha, e que quando a gente fala, olha, tem um projeto assim, assim, assado, você entra com a gente, já entram com doação de plantas, né? O próprio Pitoli, Natuflora, quando eles souberam que a gente ia fazer um jardim lá com o Álvaro, uma outra coisa que vocês vão ver em breve, atualizações do Álvaro, a gente deve gravar no começo do ano, forrações maravilhosas, Pitoli foi lá, Natuflora patrocinou, super, super queridos, então, enfim, acima de qualquer suspeita. Teve também o nosso querido Edu, da Boa Vista Plantas, no Ceaflor, também deu um pulo no box dele maravilhoso, deu várias plantas, carrinho carregado quando a gente saiu de lá, enfim, sem me conhecer na verdade, porque a gente não se conhece pessoalmente, a gente se conhece virtualmente, né? A gente se segue, enfim, uma ponte também feita pelo querido Marcel, que deu várias plantas, entre elas a Pleroma heteromala, né, que é a orelha de onça maravilhosa, que já está florescendo aqui no Jardim Onírico, enfim, que é um espetáculo. Bom, nessa ideia de Pleroma também tem a Mato Brasil da Laís, que, né, que para quem é de São Paulo, Heitor Penteado, vale a pena, porque eles só vendem as nativas, bem no centro aqui, né, de São Paulo, bem acessível. Mato Brasil também deu pra gente Pleroma, só que a Clavatum, que é uma versão um pouco mais miúda, entre outras plantas também, são super queridos, né. O Luiz Alberto, né, teve até episódio nesse canal, né, da Água Consultoria. Mudou nosso sistema, a pressão do nosso sistema, né, a gente já tinha um sistema todo pessoal nosso aqui de fazer as coisas, e ele deu uma incrementada e melhorou a pressão da água, melhorou tanto que até deu um probleminha dentro de casa, porque a pressão ficou um pouco mais alta, mas isso não foi problema dele não, o problema é meu. Um abraço também para os ferreiros, o Valdir e a esposa, que fazem um trabalho maravilhoso com ferros, com toda essa parte de um design mais minimalista, com a meia-lua que eu adoro, que tem algumas plantas, algumas meia-luas, também um parceiraço desse canal. A Urutau, né, a Carol da Urutau com a serrapilheira que a gente adora para fazer misturas e afins. A gente também tem que agradecer muito ao querido Renato Elques, da Jardim Ornamentos. Olha só que espetáculo esses vasos, coisas maravilhosas que a gente tem a sorte de ter na parceria aí com ele também. Então, valeu Renato Elques e, não menos importante, fala. Não, quero saber. Você está curioso? Quero saber quem. Quero saber. Saber. Olha... A voz mais bonita desse Brasil. Orquidoida. Orquidoida, Carol Stankov, ou Stankov, senão o Robson briga comigo, Stankov. Muito bem, Carol, obrigado por emprestar a sua voz para este canal Jardim Onírico. Emprestar não, você doa a sua voz, você não empresta e você abrilhanta. Bom, eu queria falar uma coisa para vocês sobre a importância de quando vocês têm algum criador de conteúdo, um influenciador, enfim. Eu sou mais criador de conteúdo que influenciador. Acho que eu crio conteúdos, não influencio nada. Eu acho o contrário. Você acha o contrário? Eu influencio muito? Você influencia muito e você compartilha o conteúdo das outras pessoas. Sim, verdade. Eu gosto de compartilhar o conhecimento que nos é doado através dos episódios, né? Mas queria falar para vocês que quando um criador de conteúdo, influenciador, ou o nome que vocês queiram dar, faz uma publi, né, fala dos parceiros, ou faz uma collab, e que a gente vê essas collabs, esses posts indo tão mal, eles performam tão mal,
é uma sacanagem, porque o criador de conteúdo, na verdade, ele viabiliza o conteúdo que ele leva para vocês através dos parceiros. Né? Tem parceiros que, às vezes, né, em outros canais, enfim, em outros tamanhos de influenciadores, tem dinheiro envolvido, mas é isso que paga a passagem aérea, é isso que paga uma gasolina, é isso que paga A hora de trabalho. a hora de trabalho. São muitas horas, não só a filmagem, o deslocamento, mas a edição. Edição. Edição é muita hora. Colocar legenda, que é o que o Paulo tem feito nos últimos meses com tanto carinho, para levar para mais países. Porque o YouTube paga, mas, gente, não dá nem cócega, tá? Assim, não paga a conta. Então, por isso também tem a área de membros, né? E aí eu agradeço a todos os membros. E aí é o recorte deste momento, não todos os membros que passaram pelo canal, mas os membros ativos, tá? Que estão aqui na tela, e eu gostaria de agradecê-los. Eu posso citar um por um aqui. Eu queria saudar em especial, por agora, 2 membros da categoria Dedo Verde, são 4 categorias, e a Dedo Verde é uma delas, que é o Marcelo MLL e o PHD. Por que eles? Porque eles foram os primeiros a colocarem, confiarem no canal e apoiarem a gente no clube de membros. Isso já faz um ano. E eles estão até hoje. Um pouco mais de um ano, então até hoje. Então desde o primeiro dia foram eles, e aí, enfim, eles abriram a porteira. Então eu agradeço os 2 queridos. E eu não podia deixar de citar o Robson também, Robson Luiz, que é da categoria Sonhador, que é um queridão também, está com a gente há muito tempo. O Geviana, que Geviana participa dos episódios. Ele participa dos episódios. Os comentários dele são os mais engraçados. Adoramos. Obviamente, Álvaro Real também é membro deste canal, mas ele... Não vou dizer que ele não conta, mas ele é suspeito. Ele é membro, parceiro, convidado. Convidado, tudo. Enfim, tem gente que acha que a gente é um trisal, mas a gente não é, tá? Eu já vou falar sobre a vida afetiva de Álvaro já, tá bom? Johnny Narkov, né? O Narkov, perdão, Johnny, se eu estiver errando aqui seu sobrenome. O David Santana, Felipe Botelho, o meu amigo Saulo Passos. Saulo Passos, queridão, amigo da vida. Josefina Sávio, Paula Rocha, Ariel Diniz. A Estela Mares Tássiro, ou Tassiro, que por muito tempo foi uma membra do Onírico. Ela estava sozinha lá no Onírico, e aí ela veio para Sonhador, muito bem-vinda sempre. E o Zeca Pascovitch também, queridão. Do nível inspirador, temos a Daniela Lacerda, o Fábio Yamahira, Antônio Lopes, Ricardo Santos, Sérgio Amaral, Vitor Castro, Célio Maeda, queridão, que também faz super comentários lá no grupo de WhatsApp. Para quem está no nível inspirador para cima, tem um grupo de WhatsApp, o Célio super colabora, o Marcos Ishihara também. Meu amigo Leandro de Salve, que fez o curso do Marcel da Lamanda comigo, sim, super queridão, sabe todos os episódios de cor. E tem um pessoal, gente, tem uma dotação de memória que eu gostaria de ter, não tenho. Conceição Cruz, o nosso amigão querido do Pé de Suculenta, Rodrigo. Ele precisa fazer episódio lá. Ele tem uma história incrível, Rodrigo. Estava no Troca Plantas. Sempre me dá suculentas bonitinhas. Lindas. O Pedro Cordeiro, o Chapolin, eu não sei se é o Chapolin Colorado, mas é Chapolin, tá aqui. Carlos Eduardo Araújo, o Alexandre Rocha. Obviamente, Felipe Pitoli, super citado aqui, virou membro, não sei porquê, mas agradeço. Rosivaldo Barbosa e Lúcia Toledo. E do Dedo Verde, a gente tem bastante gente, todos os nomes aqui na tela. Queria só citar, além do Marcelo e do PHD, o Túlio Malaspina, que é nosso queridão, o Noir Viana, que também está com a gente há um tempão, o Beto Bantelo, que também estava com a gente no Troca Plantas, né? O Daniel François, que me aproximei dele mais recentemente, que mora na Holanda, se não me engano, em Amsterdã. Também um queridão que tem fotos lindas no Instagram dele. Enfim, Clarice Kruger, Will Rudek. Puta, tem muita gente. Eu não vou lotar o ouvido de vocês aqui. E mandar também um beijo para a querida e linda Dominique, tá bom? Vamos lá, gente. Então, esse foi um ano profícuo, né? A gente começou ali com a Abelha Sem Ferrão, né? Com o Vinícius. E as abelhas, elas
perpassaram o ano inteiro com a gente de alguma maneira. A gente tem aqui tem algumas comunidades, aqui tem Bugia e Jataí. Teve o casal Floresta, Sueli e Vanderlei, e que explodiram na audiência. Então, se a gente vê que uma casa também comum e cheia de vasos, e cheia de plantas, e cheia de amor, também dá muita audiência, né? Teve a casa, falando em casa, teve a Casa Esponja com a Cláudia Visoni. Importantíssimo episódio. Importantíssimo, porque infiltrar água, assim como a gente aprendeu com o André Pezec, Cláudia Visoni também uma dessas agrofloresteiras urbanas, maravilhosa. E ela entrou elegantemente em outros episódios. E quando eu falo em elegantemente, me lembra daquele personagem do Instagram. Faça seu jardim elegantemente. Isso é o Apocalipse. Eu vou deixar um trechinho para vocês aí, para vocês entenderem a piada. Para quem não conhece a peça. Falar em elegantemente, Ceasa, com a sua elegância noturna, com seus carregadores, os seus produtores, lojistas, donos de box que sempre nos emocionam e sempre nos ensinam. Esse ano teve noturno e diurno. E o diurno, né? Super bom. Bom, eu falei agora há pouco do Álvaro Real, que foi um episódio muito especial, tanto para mim, quanto para o Álvaro, quanto para o Paulo, e que mostrou como esse canal ele pode ser alcoviteiro. Ele pode ser alcoviteiro, porque virou o quê? Tinder. Um rapaz, não vou dizer que é distinto, mas um rapaz, tô brincando, Pedro, entrou em contato com o Álvaro pelo Instagram e arrebatou o rapaz. Por conta do episódio, hein? Do episódio. Ele viu o Álvaro no episódio. E eu vou dizer assim, Pedro, se cuida, meu filho, porque a fila tá grande, tá? Esse episódio tem audiência e fica esperto. Muito bem. E a pauta sensível da Panfatim? A pauta sensível, um paisagismo de primeira, pensamento em nativas, mas trazendo o papel feminino nessa conversa, o papel feminino e sensível para o paisagismo, e mostrando que, infelizmente, ainda no Brasil, uma mulher como ela não pode andar sozinha pelo Brasil fazendo as expedições dela por problemas óbvios e que a gente não pode ignorar. Então, a despeito de correntes aí que preferem evitar de falar de feminismo, nosso maior respeito à PAN e que somos fãs. E falar em paisagismo, o que é o sócio desse canal? Marcel Dalamanda, um queridão que abre portas, que divide conhecimento, que multiplica, enfim. Virou amigo, né? Amigo pra vida. Inclusive essa semana eu passei na casa dele. Fui fretista, gente. Eu fui fretista. Levei planta para ele, da Natuflora para ele. E vai ter um novo episódio na casa dele, que a gente não filmou ainda, mas sobre o lago dele, que tá maravilhoso lá, enfim. E aí? Seu Marcel, entrega da Natuflora. Delivery da Natuflora? Delivery. Que honra esse delivery. Onírico. Onírico. Então, Marcel, muito obrigado por tanto e por tudo. Bom, tivemos alguns momentos com brasileiros e brasileiras ímpares, né? Lá no Vale Verdejante, né? Com a Denise Tomé, foi uma dessas situações que a gente vê que brasileiros que têm mania de ter fé na vida, né? Como diria Milton Nascimento com Maria Maria. Eu fiquei muito emocionado, né? E foi um episódio muito bem cavado pelo Paulo, atento que ele é às causas ambientais também. E a gente aprendeu muito com ela, um espaço, mas sobretudo da resiliência, né? Ela perdeu o marido no acidente de avião e resolveu com aquele dinheiro dar continuidade ao sonho dele. Então só de eu pensar nisso, é isso. E também o nosso icônico, é uma peça rara, seu Hélio. Seu Hélio. O Hélio, plantador de árvores lá do Ticoatira. Puxa, que força, né? Que homem perseverante e que foi adiante. E, claro, toda a comunidade em volta ajudou de alguma maneira, mas o Ticoatira é a prova de que a iniciativa privada tem que, às vezes, sobrepor a lentidão pública para que algumas coisas aconteçam. E a gente também faz no nosso entorno aqui algo
minimamente parecido, nada em escala, mas com grandes inspirações como essas aí pela vida, né? E um outro cara que é grande em tamanho e grande em coração, o Vico, né? Ele abriu as portas dele, da casa dele, para fazer um encontro, e foi muito legal esses amantes de plantas estarem juntos lá no Vico e a gente ter tanta interação de qualidade. E o Vico é muito generoso também, é um cara que, na hora que a gente fala, putz, eu vou fazer uma live, ele dá planta, dá tilância, dá bromélias e também dá orquídeas, é um cara queridão e super coração enorme, né? E, né, falando desses parceiros, a gente tem que lembrar 3 episódios importantes que a gente conseguiu reeditar para esse ano, né, refazer, né, refilmar, com 3 pilares que ajudaram a gente muito do primeiro ano deste canal. Ronaldo Goldman, Vilma e Estela, né, que foram pivotais até para que esse canal crescesse. O caminho do canal, né? Pro caminho do canal, é verdade, porque o Ronaldo, o Dr. Ronaldo, foi a primeira casa que a gente entrou, né, fora nossa, obviamente, que abriu as portas para a gente falar de uma coleção maravilhosa de Platycerium. Foi ele que fez a roda girar, né? A roda girar, e que apresentou a Vilma, que virou amiga. Quando a gente vai para Indaiatuba e não fica na casa dela, ela fica muito de mal da gente, ela briga comigo. E depois a Vilma apresentou a Estela. Não, isso é importante o Alan citar, porque o canal começou com um propósito, o Alan fazia, né, tutor, como emplacar o Platycerium, e a primeira pessoa que se abriu para filmar foi o Ronaldo. E aí no começo existia uma resistência. Que é fácil abrir a casa quando o canal é grande. Quando o canal já é grande, quando você também já sabe o que vai acontecer no episódio, né? Então o Ronaldo foi o precursor, e não só de ele abrir as portas para as outras pessoas, ele indicar a Vilma, e aí depois as pessoas já tinham a referência de assistir o vídeo dele, assistir o vídeo da Vilma, mas ele eles, né, mudaram a direção do canal, porque aí o Alan começou a perceber o quão mais legal é isso, né, de não só fazer o tutor, mas quão isso é mais enriquecedor, né? Isso que o Paulo está falando do tutor, mas no começo do canal, e ainda acontece de vez em quando eu falo de begônia, eu falo de substrato, mostro como faz, é um pouco da minha vontade de trazer conteúdo para vocês do que eu aprendi na vida, né? Mas isso tem um limite, né? Porque fazer o tutor, né, para Arace, fazer o emplacamento de Platycerium, falar de irrigação, falar de iluminação. Aliás, irrigação e iluminação são episódios que crescem até hoje, porque a gente chama de sempre verde. As pessoas sempre estão procurando isso. Mas tem um limite, né? E a minha vocação, a do Paulo, é da troca, né? O Paulo é um ser social que conecta, eu sou um ser social que também conecto e faço pontes, cada um do seu jeito, né? E fazer isso, né, na casa das pessoas, aprendendo com elas e falar de aprendizado, eu vou falar já de um negócio aqui que para mim foi pivotal esse ano também. Então, o aprendizado, a troca, quando a gente vai em outros jardins, a gente exponencializa o nosso conhecimento, né? A gente vê outros cultivos, a gente vê outras possibilidades. Então, isso é muito bem falado pelo Paulo, porque quando eu criei o canal, e foi num período sabático da minha vida, eu tinha saído do mundo corporativo, já estou de volta, mas eu tinha saído por um tempo, eu tinha essa ideia de criar um canal para aprender sobre YouTube, algoritmo, mundo digital, e cá estamos. Eu não vou abrir mão disso nunca mais, posso fazer onde estiver no mundo. Mas essa troca ela é realmente uma troca muito valiosa, né? Estou falando esse preâmbulo porque muita gente está aqui e não sabe da origem do canal. Enfim, ela começou de um sabático, tinha muito tutorial, né? Fazer tutoriais e fazer emplacamento, mas agora é isso e mais outro tanto, né? E nessas trocas, e sair do mundo super curto do Reels de 1 minuto e meio ou de Stories, a gente teve conversas muito importantes com o Ricardo Cardim, né? Sim. Que muita gente
olha, né, segue ele no Instagram e naquele momento, né, de muito pouco tempo para contar uma história, às vezes as pessoas são mal compreendidas, né? E a gente ficou muito feliz em o Ricardo Cardim abrir as portas mais de uma vez, né? A gente teve em alguns momentos com ele, outros virão, para ter essa discussão de nativas, essa discussão de um paisagismo mais voltado ao ancestral. É uma outra linha. Todas as linhas para a gente são válidas e abrir esse diálogo com o Cardim foi importante e também para a gente, do lado de uma planta que a gente gosta, que talvez ela seja exótica, não invasora, isso é importante, a gente coloca também uma nativa. Hoje em dia eu penso muito mais em árvores nativas do que eu pensava no passado. Então, acho que é uma transição e essa conversa ela é super atual, importante e todos os pontos de vista são bem-vindos desde que a gente tenha respeito na interlocução. E não só ponto de vista, né? Conhecimento, embasamento. Porque às vezes a gente pensa em A porque a gente não sabe que existe todo o abecedário. Quando você entende que você pode ter A, B e C, mas por que você escolhe o B e o C? Quando você entende o que está por trás, né? Não desmerecendo o A, mas você fala, se são correlatos, por que eu vou ter o A se eu posso ter o B e o C que tem outros benefícios, né? Então, não é só a questão do ponto de vista, eu acho que é também de a gente se embasar, entender melhor e conseguir ter atitudes mais conscientes. Mesmo que tendo esse conhecimento técnico, às vezes a pessoa prefere um outro ponto de vista e também está bem-vindo. Não? Claro. Porque tem ciência para todos os lados, né? A ciência ela produz contra a ciência às vezes, enfim. Então, a gente respeita o ponto de vista e eu posso não concordar, como tem muita coisa que eu não concordo em muitas conversas que a gente tem coisas que a gente edita de maneira a não deixar o coleguinha exposto. Não é o caso do Cardim, tá? Pelo amor de Deus. Ele é quase na íntegra ali, né? Enfim, o Cardim fala super bem, então é só abrir a câmera. Ele, a Bud, Marcel, Cristiano Medri, que eu vou falar já já, você abre a câmera e vai, né? Enfim. E foi muito legal ver a produção da Monstera Lab, né? Lá com o Juliano Inleme, parceiro desse canal, QR Code está aqui com descontos e é um adubo foliar que eu uso e eu gosto muito, confio e recomendo e foi bom ver a gênese, né, dessa história toda, né? E a gente viajou pelo Brasil, um pouquinho menos do que o ano anterior, mas esse ano também, e a gente esteve lá com o Sr. Cacto, né? Arthur e Kleber, queridos, abriram a porta do apartamento deles, super lindo, varanda linda, um casal maravilhoso, com gatos maravilhosos, enfim, já tem um segundo episódio que vocês ainda não viram, vai ser editado. Queria uma menção especial ao Túlio Malaspina, que também é membro, mas enfim, é amigo, virou amigo, a gente troca, a gente se presenteia, enfim. É um queridão, a gente ama, e que é um dos representantes, ou o representante oficial das plantas da Doutora Vilma. Então, eu soltei um Reels que viralizou de uma planta da Doutora Vilma e me perguntou onde comprar. Túlio Malaspina, que está aqui, Orquintal, tá bom, gente? Bom, por último, eu não vou falar de todo mundo, mas eu falei de alguns momentos importantes, o Paulo, se lembrar de alguém, vai falar agora, depois desse cara que eu vou falar, que é o Cristiano Medri, né? O Cristiano Medri, ele foi um dos marcos desse canal também. O entendimento dele, a fluidez dele, a defesa técnica dele de um professor da UEL também nos tocou demais, né? A gente tem o nosso telhado aqui que a gente está limpando e vai se tornar um telhado verde dentro da metodologia dele. Ali foi uma visita muito, muito rica, né? Assim, de entender um paisagismo natural, uma defesa de nativas também super ponderada, uma técnica de telhado verde. Enfim, eu saí de lá bastante tocado. Eu realmente, ele foi para mim, né, entre tantos episódios importantes desse canal, esse acho que é um dos grandes episódios desse ano também. Você sentiu isso? Sim, muito. Teve alguém que eu não... Não, eu acho que sobre o ano, assim, eu não destacaria uma pessoa em específico. Eu acho que o que me chama a atenção no canal é que esse ano a gente conseguiu, não desmerecendo nenhum dos outros temas, mas a gente teve a felicidade de encontrar muitas pessoas que inspiram a gente na questão de resiliência, de
lutar, de fazer o pouquinho que consegue. Então, o seu Hélio é uma coisa gigantesca. Mas quantas outras pessoas que nos ensinaram pequenos gestos, pequenas atitudes que a gente pode fazer e que, infelizmente, quando a gente solta esses episódios, a gente fica muito impactado, mas esse episódio não chega muito longe. Né? Não desmerecendo o colecionismo, não desmerecendo quem ama cada tipo de planta, mas acho que são questões cada vez mais relevantes e que a gente precisa ter um olhar um pouco mais atento a isso. Né? E esse ano foi um ano acho que bem relevante. Esse é um bom ponto de um convite, né? Porque a gente vê que alguns episódios, quando a gente solta sobre preservação, conservação, luta por cidades mais verdes, o termo técnico para isso é flop, né? São episódios que flopam. A gente não vai deixar de fazer, porque é importante, mas teve, né? A gente falou ali do Bosque Salesianos, a gente teve uma entrevista com o vereador Nabil, a Cláudia Visoni fez parte, enfim, teve uma intensidade grande colocada no tema, mas o episódio flopa. E a gente vai continuar fazendo, tem que fazer, mas a gente quer convidar, se você gosta de planta, gosta de jardim, também pense no meio ambiente, para além do seu quintal, porque o quintal é bonito, tem um vaso de planta, outro é maravilhoso. Bom, a última pessoa com que eu tenho uma dívida de vida enorme é este rapaz aqui. Nossa. Não é aqui, Patiano? Não, tá bom. Sou eu que mando, eu que edito. O Paulo é meu marido, né? Vocês sabem disso. Quem não sabe, lamento informar, enfim. Tem gente que achava que ele era câmera até pouco tempo atrás, só câmera, mas não. Câmera and cama. Vai ter um comentário ridículo. Mas o Paulo, para além de marido, ele talvez é a base de qualquer relação, ou deveria ser, que é o companheirismo. É um parceiro para qualquer hora, assim, para todas as horas. Não tem uma situação que eu fale para ele, vamos então. E tem a agenda dele, tá? A gente trabalha com outras coisas, ele tem a agenda dele, ele é professor, enfim. E é um ser generoso, que me inspira, que se não fosse por ele muita coisa não aconteceria, porque ele é um cara que, não, vamos fazer, né? Pode ser em Belém do Pará, indo a pé, ou pode ser, enfim, aqui do lado. Então, meu muito obrigado por você existir na minha vida e existir nesse canal e me fazer tão bem. Obrigado. Nos fazemos, né? Vem um ao outro. Bom, chega de viadagem. Homossexualismo. Ai, meu Deus. Bom, então, sem mais delongas, acho que precisava fazer tudo isso até para agradecer tanto conteúdo gerado por tantas pessoas legais e por tantos parceiros que viabilizaram isso, e os membros. Eu quero dar uma voltinha no jardim, mostrar algumas coisas para vocês. Isso aqui não é um tour, mas mostrar algumas coisas que estão mudando. E aí, lá para fevereiro, quando as reforminhas estiverem mais ou menos prontas, a gente faz um tour. Mas aqui, em despedida deste ano e desejando a todos vocês um excelente 2026, um muito obrigado por 2025. Um ano repleto de verde, repleto de saúde, de realizações, e de que se tiver qualquer intempérie, que venha o aprendizado, porque vai acontecer, é a vida, é assim, e que a gente siga junto neste mundo que pode ser cada vez mais onírico nos nossos quintais, nos nossos jardins e nas nossas vidas. Então, vamos para o jardim, a gente vai fazer umas atualizações. Vem, Bono, vem. O que você quer? Vem, amor. Pronto. Agora sim a gente pode ir para o jardim ou não. Nossa, gato, está cheio de areia, parabéns. Está cheio de areia. Está cheio de areia. Então, vamos para lá, ver algumas coisas na minha ótica e do Paulo, e a gente finaliza esse episódio juntos. O Bono não quer, não. Putz, O Bono falou não vai. A gente vai ficar... Bono, colabora. Vamos contemplar o jardim agora. Agora é hora, filho. Ele sabe a hora que precisa levantar, ele senta no colo.
Vamos lá. Ai, gordão, daqui a pouco eu te binca, amor. Daqui a pouco eu te binca, amor. Óculos pra lá. Ai. Puta, não gravou nada. Mentira. Bom, com uma atualização bem rápida, porque este episódio não é sobre isso, quero lembrar de vocês deste bosque de arace, e não só de arace, de palmácea, de aricácea, de enfim, aricácea que fala, palmácea não existe mais, se eu não me engano. Mas, olha só, esta samambaia, que é a Angiopteris evecta, tá vindo aqui, folha nova vindo ali. Olha essa daqui. Esta é a maior samambaia do mundo, que aqui tem infantil, tá na primeira infância dela. Este bração vai chegar até 7, 8 metros de comprimento. E pertinho dela, a gente plantou, olha só que graça, nosso palmito Jussara aqui, na terra, no solo, né, direto, com esta folha característica, linda. Imagina um Jussarão daqui a pouco aqui. E a gente tem ali um outro Jussara da estipe vermelha, que a gente ganhou do Marcelo Marte, que também teve episódio no canal há 2 anos atrás, querido que veio visitar a gente, trouxe de presente. Então aqui o desenvolvimento está indo super bem, né? Essas duas que não são arace, conversando com... Olha aqui isso aqui, vem cá, Paulo. Vem cá, Paulo. Essa ideia de subbosque que a gente faz aqui, né? Com uma Antônio Regali. Olha só que interessante. A natureza como ela é. Cibipiruna aqui em cima, soltando seus galinhos e eles vão lá e perfuram. É isso. A gente gosta. Natural. Naturalista. Olha aqui embaixo, gente. Então, o que a gente tem feito aqui? Coloquei essa Alocasia Friedeck aqui e parece que ela gostou, gente. Então, eu acho que encontrei o lugar dela na casa. Ela não ficava aqui, ela ficava num lugar muito mais exposto, muito mais luminosidade alta. Coloquei na luminosidade menor, junto com esse Anthurium luxurians aqui, e tá indo, né? E a forração aqui tá, e eu convido vocês para essa forração futura, na casa de vocês. Meu amigo Paulo Trigo, que também tem episódio no canal, maravilhoso. Paulo Trigo, arquiteto, começou a usar as begônias como forração. E olha aqui eu tinha colocado uma coisa bem pequenininha, um trechinho assim, desse tamanho, e ela tá já se espalhando, né? Então, usem begônia como forração, pensem tratos, né? O que é, né? Chão de bosque, begônias, anthuriums e plantas que recebem menos luminosidade e mais umidade, e tá indo aqui. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês essa ideia de estratos num ambiente mais artificial que a gente fez. Então, daqui eu poderia ficar um episódio inteiro aqui. Eu amo esse espaço. Olha este Platycerium coronário aqui em cima, com a sua majestade, a sua coroa espetacular. Do lado um Kitchakude. Ali a Lecheriana, né, que o Scott me corrigiu certa vez, que a gente entendia como a Dansone. Tentem, experimentem, façam. Isso aqui, há 2 anos atrás, não era assim. Há 1 ano atrás, não era assim. Agora tá assim. Então, comecem, porque o negócio dá muito prazer. Essa parte da casa eu adoro, embora a gente conviva menos aqui, porque ela é a parte da frente da casa. A gente fica mais para a parte de trás. Bom, vamos ver o resto ali? Uma coisa que a gente faz muito aqui no Jardim Onírico é colocar algumas plantas em vaso, perto ou no local definitivo que você gostaria de ter ela colocada no solo. Por exemplo, essa begônia paranaensis, ela estava aqui em cima, tá? Dessa estante aqui de ferro dos ferreiros, né? E ela estava linda, maravilhosa aqui, super alta. Então ela gostou desse lugar, porque ela fica no filtrado aqui da Cibipiruna, tem esse abutilon. Falei, bom, mas para ela se desenvolver plenamente, o vaso estava pequeno, estava tombando já tinha caído no chão, enfim. A gente plantou ela aqui no chão, né? Tá direto no solo. E ela já está se desenvolvendo como uma planta plantada no solo, né? Tem esses barbantes para dar sustentação, porque, enfim, ela não estava originalmente ali, então tem que dar uma ajudinha estética, mas
já ela vira uma paranaenses como se estivesse no habitat, entre aspas. Tem uma irrigação aqui, todo um negócio especial que a gente ajuda ela. Mas está claramente gostando desse lugar. Lindinha essa flor da Pleroma clavatum, né? Que é uma pleroma, tanto quanto a heteromala, é uma orelha de onça, mas olha só, bem mais delicada, né? Um pouco menor. Presente da Laís, da Mato Brasil super parceiro também. Enfim, é uma planta que a gente vai usar para alguns lugares do Jardim Onírico, aqui é um deles, no telhado verde, futuro telhado verde. E olha só esta adição, né, que o Alex Vicentin, da Fábrica de Árvores, nos deu, que é essa embaúba prateada. E a ideia dela tá aqui, e agora, nesse momento, ela ainda está se adaptando aqui num vaso. A ideia é que ela cresça aqui e ajude na sombra, né, no sombreamento desta região toda de bromélias. Olha só essas bromélias aqui, espetaculares. Olha essa aqui, que é a capaneme. Olha só o tamanho dessa folha maravilhosa. Alguns deles do Beguni, Marcelo Beguni, nosso querido amigo. Enfim, aqui é um consórcio, a gente está testando. Olha só, não tinha nem visto essa floração. Que coisa mais linda essa cornetifolha. Muito linda, muito linda. Bom, então ele quer fazer um sombreamento também com esta linda macaranga grande folha. Grande folha, ó, grande folha, ó, grande folha, ó. Grande folha, Paulo gosta. Estou errado, Paulo? Não. Não, pode falar que está com o microfone. Eu sei. Essa macaranga também está ajudando a fazer uma certa sombrinha aqui. Você tem aqui essa longiciliata que sofre nessa época do ano por conta do sol a pino, né? Já estamos vendo essa arborescens aqui também meio sofrida, mas tem outras, a grísia, por exemplo, que é uma planta de sol, uma begônia de sol, está feliz da vida. Parari, parará, parari, papapam. Parari, parará, parari, papapam. Olha só que gracinha este vaso de feijoa. É uma feijoa que a gente ganhou também do Alex Vicentin. Neste vaso da Jardim Ornamentos. Olha só que privilégio. Obrigado, Renato Elkes, maravilhoso. E da minha parte, eu não vou, é tour, não é tour, não falei que não era tour, não é tour. Da minha parte, vou mostrar um negócio ali dentro e o Paulo vai mostrar uma coisa que ele também ama ali fora. Vem comigo. Esse espaço aqui, se eu falar para vocês que não é o meu xodozinho, eu vou estar mentindo, porque é meu xodozinho no momento. Eu sou volátil, eu sou geminiano, eu mudo. Mas aqui é onde o meu estúdio. Pode mostrar, Paulo, a bagunça. Mostra a bagunça, que eu estou trabalhando ontem, hoje, estou de férias. Aqui é o lugar que eu faço as coisas. E aqui a iluminação artificial, né, que simula o sol com essa chuva, que é uma coisa bem tropical, olha só, essa molhadeira gostosa, exatamente faz isso, o extrato, né, de cima, com epífitas, né, com platycerium, e essa parte de baixo aqui com essas bromélias, né, em profusão também, claramente gostando do espaço e me deixando muito feliz. Né? E nessas parcerias aí que a gente tem, por exemplo, com a própria, os ferreiros, essas estantes de ferro, olha só, este pedacinho que poderia ser num apartamento, né? Você poderia ter isso num apartamento, ou um pedacinho desse com essa drinária, é só uma estante, né? É só um pedacinho que é muito possível fazer em qualquer lugar, basicamente, né? E aí fazer uma irrigação dessa, fazer uma brincadeira dessa, que não é bem brincadeira, é sério, porque funciona, e é para funcionar mesmo, você consegue ter um ecossisteminha bastante preservado, né? Tô todo molhado aqui, ó, porque a gente gosta. Então essa aqui é o meu xodó, porque aqui eu consegui simular de uma maneira artificial
no que a gente tem parecido na natureza. E aí dá esse impacto. Eu adoro passar a tarde inteira aqui trabalhando, pode estar um sol escaldante lá fora, aqui está mais fresquinho, aqui tem uma temperatura mais preservada, uma umidade gostosa, então é isso. E aqui teve uma transformação esse ano, né? E uma transformação, teve mesmo. E eu comecei a usar mais os estratos de baixo, eu vi que o chão, né, mostra aqui, Paulo, você vê que aqui tem bastante umidade, né? E a gente tem uma diferença bastante grande entre metade aqui do meu espaço, né? Tem uma umidade, olha aqui, só mostra aqui, ó. Daqui para cá seco, daqui para cá úmido. Então tá bem preservado e realmente mudou muito, né? Encheu e as plantas gostaram, o negócio veio. E agora o Paulo quer mostrar um negócio para vocês lá fora. Aqui, ó, é uma área nova nossa aqui no Jardim Onírico, que acho que a gente não tinha mostrado essa parte ainda para vocês. Desde que a gente refez aqui o piso aqui dessa parte do jardim, eu comecei essa parte das bromélias aqui, ainda não está pronto, claro, como eu sempre toco nesse ponto, né, de ter paciência para as coisas crescerem. Tem muita bromélia aqui que tá com brotação, que eu ainda não tirei, estou esperando a brotação ficar maior para encher. Ainda quero colocar algumas bromélias menores margeando, né? Mas a ideia é fazer uma integração entre o piso e o jardim de uma forma que fique natural, que a gente perca a noção do que é, aonde começa o broméliário e aonde está o piso, né? Ficar mais integrado. É uma parte, tanto como lá em cima, que a gente tem investido mais nas bromélias, né? Tem ficado legal. Lá também, assim, também é um processo até mais lento do que esse. Aqui eu consegui encher mais. É um processo mais lento, mas que aos pouquinhos está ficando cada dia mais bonito. Tem as bromélias aqui na palmeira. Então tem uma série de bromélias na palmeira. E lá em cima, onde a gente tinha muita unha de gato, e o Alan detesta unha de gato. Então a gente secou a unha de gato e está utilizando a própria unha de gato seca que está presa na parede para estabilizar as bromélias, e elas vão aos poucos aderindo. Tá num processo aí que tá legal, mas é uma das transformações que a gente tem feito aqui, e foi uma das coisas que a gente fez esse ano no Jardim Onírico e tá legal. Bom, pessoal, era isso para este episódio. Tô segurando na mão aqui eu, sem tripé, porque a gente queria estar pertinho de vocês aqui, ó. Para desejar um feliz 2026, um muito obrigado por esse ano, obrigado pela companhia, pelos comentários, pelos likes, enfim, por compartilhar os episódios de Jardim Onírico. Se você não é inscrito, inscreva. Se você não é membro, torne-se membro se for possível, não é obrigatório, o conteúdo sempre vai estar aqui. Para os membros, eles veem o episódio com antecedência, tem episódios exclusivos para membros, e aí, enfim, é como eu posso agradecer a cada membro de estar aqui com a gente. Então, curta, compartilhe, comente. Quer falar alguma coisinha? Não, que 2026 seja um ano mais verde para todos. Todo mundo. Então, muito obrigado. Até a próxima. Tchau! Tchau!